Nova York pode estar com seus dias contados. É o que revela um estudo conduzido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e divulgado pelo Earth's Future, onde diz que a cidade está afundando a uma taxa de aproximadamente 1 a 2 milímetros anualmente devido ao aumento do nível do mar, a subsidência e o aumento da intensidade das tempestades por causas naturais e antropogênicas. Existem estimativas de que outras grandes cidades litorâneas também estejam enfrentando esse mesmo problema, e a principal causa dessa situação crítica é o peso dos imensos arranha-céus situados nessas áreas. No caso de Nova York, a situação é ainda mais alarmante, pois a cidade é repleta de arranha-céus altíssimos e continua a crescer incessantemente. A cada ano, novos edifícios são inaugurados na cidade americana, o que intensifica consideravelmente esse panorama. Consequentemente, o solo está se afundando e Nova York pode enfrentar uma série de problemas que ameaçam a segurança e o bem-estar de seus habitantes. Alguns questionamentos são levantados diariamente sobre as reais consequências do afundamento de Nova York. Afinal, é preciso saber como a situação chegou a esse ponto, se os engenheiros não identificaram o problema antes e quais as soluções para resolver esse grande problema. E é exatamente isso que eu vou te explicar agora. O afundamento da cidade de Nova York foi identificado através do estudo e análise do geofísico Tom Parsons. Junto com sua equipe, ele destacou vários fatores que estão contribuindo para esse problema. Mas para entender melhor o que está acontecendo com Nova York, precisamos voltar um pouco no tempo. A cidade foi fundada no começo do século XVII e em pouco tempo se tornou um ponto importante de imigração. Pessoas de todo o planeta chegavam para construir uma história nessa cidade costeira. Nova York está localizada no condado de Manhattan, que nada mais é do que uma ilha. Assim, a cidade consiste em um dos maiores portos naturais do mundo, e isso facilitou seu crescimento populacional e econômico. Em 1889 foi construído o primeiro arranha-céu da cidade, o Tower Building, um edifício de 11 andares. Esse foi o pontapé inicial para que Nova York se tornasse uma das cidades com mais edifícios no mundo. Hoje, estima-se que a megalópole tenha mais de 300 arranha-céus e anualmente novos edifícios continuam surgindo em sua área urbana. E o resultado disso são toneladas de materiais que contribuem para o afundamento do solo. Segundo os pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a cidade de Nova York tem 762 milhões de toneladas de concreto, aço e vidro, espalhados em apenas 777 quilômetros quadrados. Isso contando apenas a estrutura dos edifícios, sem levar em conta o peso dos móveis, acessórios, infraestrutura de transporte e das milhões de pessoas que circulam diariamente pela cidade. Todo esse peso somado a outros fatores fazem o solo ceder de 1 a 2 milímetros anualmente. Mas não são apenas esses fatores que contribuem para a grave situação. O terreno onde Nova York está localizada já vem sofrendo com afundamentos desde a última era glacial. Isso é relativamente normal por se tratar de uma cidade costeira. Na verdade, o solo passa por constantes processos de assentamento e isso é até benéfico para o local em si. Mas a construção desenfreada de arranha-céus intensificou essa situação, já que a edificação de prédios altos mexe com toda a estrutura do solo e a aceleração do afundamento coloca toda a cidade em risco. Outros fatores responsáveis estão relacionados à extração de elementos do solo. Uma cidade grande necessita de recursos naturais que são extraídos do seu próprio solo. Alguns exemplos são a extração de água subterrânea, a produção de petróleo e gás em profundidade, que contribuem para o afundamento do solo. Além disso, muitos lençóis freáticos deixaram de existir na cidade de Nova York. Já outros tiveram seu percurso alterado ou desviado. A construção de arranha-céus mexe com toda a estrutura do solo.
Mas não é apenas a questão do peso, mas também as mudanças que são feitas pelo homem abaixo do chão. Sendo assim, Nova York conta com uma enorme quantidade de peso colocada em cima de um solo que passou por muitas interferências do homem. Mas esse não é um problema exclusivo de Nova York, já que todas as cidades costeiras com arranha-céus estão passando por isso. A área de Tampa Bay, no norte da Flórida, por exemplo, está afundando cerca de 6 milímetros anualmente, segundo este mesmo estudo. Já a cidade de Jakarta, capital da Indonésia, possui partes que estão afundando de 2 a 5 centímetros por ano. A cidade do México possui áreas onde o solo afunda cerca de 50 centímetros por ano. Sim, a cidade do México afunda em centímetros, um afundamento muito maior do que o de Nova York. O estudo liderado por Tom Parsons trouxe algumas possibilidades de soluções para evitar o afundamento total de Nova York com o passar do tempo. A primeira delas é a mais óbvia de todas: parar de construir arranha-céus em Nova York. Mas convenhamos, essa medida não parece muito popular para os americanos. Outra solução seria construir novos edifícios em locais onde o solo é mais rochoso e sólido. Boa parte do solo da ilha de Manhattan é rico em argila, o que contribui para o seu afundamento. Mas existem partes da ilha onde o solo é bem mais rochoso, e construir ali reduziria o impacto causado pelo peso das edificações. Uma medida paralela a essas seria a de retardar a extração de águas e outros elementos da parte subterrânea do solo. Mas como a população de Nova York cresce todos os anos, essa medida também parece um tanto distante. Afinal, é preciso ter recursos naturais para todos os seus moradores. Se essas ações não forem colocadas em prática, provavelmente Nova York passe por inundações cada vez mais frequentes. Além do afundamento do solo, o aquecimento global contribui para o problema. Conforme as geleiras vão derretendo, o nível do mar aumenta e, consequentemente, os oceanos avançam primeiramente nas cidades costeiras. Essa é mais uma preocupação dos geólogos americanos. Nesse sentido, Nova York tem alguns programas de construção e manutenção de defesas contra inundações. Eles são inspirados em cidades como Tóquio, que investiu pesado na construção de decks, paredões de concretos e comportas para prevenir inundações. Além disso, a população recebe treinamentos e orientações para estar preparada, visando uma possível evacuação em caso de inundação da cidade. Mas os geólogos não estão satisfeitos com essas soluções, pois consideram elas confusas e imperfeitas. Ao que parece, Nova York não está muito disposta a adotar medidas mais drásticas por enquanto, contrariando os estudos que mostram um cenário preocupante para o futuro. Uma medida mais ampla para amenizar as consequências do afundamento do solo de Nova York e de outras cidades costeiras é diminuir o aquecimento global. Assim, o nível dos oceanos ficaria mais estável, deixando de avançar rumo às grandes metrópoles. Nesse sentido, em 2019, a Organização das Nações Unidas se reuniu com representantes das principais cidades costeiras do mundo. Na pauta foram discutidas as medidas necessárias para evitar o total afundamento desses locais. O conceito de cidades flutuantes foi abordado. Esta não é exatamente uma novidade, mas vem ganhando destaque nos últimos anos. As cidades flutuantes são estruturas pensadas de modo que consigam flutuar na água. Muitos países já contam com bairros inteiros flutuantes, como o Waterbuurt, que fica localizado em Amsterdã, na Holanda. Nele, os moradores vivem em casas compactas que boiam em um lago na parte leste da capital da Holanda. Mas claro que essa solução é pensando em estruturas que serão construídas daqui para frente, e o que resta a fazer com as centenas de arranha-céus já construídos em Nova York é minimizar o impacto do afundamento do solo. Essa situação promete gerar ainda mais debate e desdobramentos nos próximos anos. O afundamento do solo onde Nova York está localizada vem gerando preocupação não apenas para geólogos, mas para profissionais de outras áreas. Mas e você?
Sabia que Nova York está passando por este problema? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, se você quiser entender sobre a grande crise habitacional que está afetando o país Portugal, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que daqui a pouquinho eu vou te explicar tudo. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.